Teve corrida sprint na Bélgica, eu estou minimamente sóbrio e acordado depois de acordar às 6 da manhã para assistir o futebol feminino do Brasil. Infelizmente as meninas perderam de novo para a França. Aliás, que time, né, senhoras e senhores? O time francês, essa seleção francesa de futebol feminino é simplesmente espetacular. Mas vamos falar de corrida sprint na Bélgica. O inimigo do entretenimento, Max Verstappen, venceu mais uma, com um pouco de dificuldade. Talvez, vocês vão me dizer se teve problemas ou não, porque tivemos a dinâmica da chuva, tivemos as estratégias de pneus, porque os pilotos largaram com pneus de chuva pesada e depois foram para os intermediários, e não pôde ir todo mundo para o box, então 2 turmas se revezaram para a troca de pneus, e nisso o Verstappen, que largou na pole da corrida sprint, levou o undercut do Oscar Piastri. Aliás, o estreante do ano, parabéns Oscar Piastri, você é um baita piloto. Agora a gente entende por que McLaren e Alpine brigaram pelo seu passe. Que piloto excelente, ele é um dos futuros da Fórmula 1, é o estreante do ano com léguas de vantagem em relação ao já aposentado Nick De Vries. Saudades do Nick De Vries. Se bem que nem muito, né? Porque a gente teve de volta um muito animado Daniel Ricciardo na categoria. Então, Verstappen levou o undercut do Piastri, mas tivemos o problema com o Alonso, né? O Alonso saiu da pista, foi para a brita, e aí vem o safety car, e na saída do safety car, o Verstappen restabeleceu a ordem das forças para recuperar a primeira posição e com isso vencer a corrida sprint. O Piastri chegou em segundo por méritos próprios, uma ótima corrida do piloto australiano. Se você não está de olho nesse cara, eu recomendo que você fique desde já e para o futuro, porque ele com certeza é um dos novos nomes da categoria. Temos um futuro campeão na nossa frente, tá? A gente tem alguns pilotos que, quando estreiam e quando aparecem nas categorias de esportes a motor, que eles são destinados para o título. Max Verstappen foi assim quando apareceu, Lewis Hamilton também na época dele, o Joey Logano na NASCAR quando ele estreou com 18 anos, ele estreou na categoria de Stock Car norte-americana e 10 anos depois ele se tornou campeão. George Russell para mim é um futuro campeão, com certeza. Então esses pilotos quando aparecem, eles dão a sua assinatura, deixam sua marca registrada, e é o caso do Oscar Piastri. E essa segunda posição, mesmo que não entre para as estatísticas dele, ele acaba apresentando assim a que veio. E foi só dar um carro bom para o Piastri que ele está apresentando resultados. A gente teve as primeiras atualizações para o Lando Norris, e quando essas atualizações da McLaren, aliás, que acerto que a McLaren fez ao longo da temporada, a equipe que mais evoluiu de longe, né? A própria McLaren que reconheceu no começo da temporada que começou com o carro errado, começou atrás, mas depois foi progredindo e agora a gente tem, talvez, me arrisco a dizer, o segundo melhor carro do grid. Temos uma surpresa nessa animada corrida sprint, que foi o Pierre Gasly com a Alpine chegando na 3ª posição. E por que é uma surpresa? Primeiro, porque a gente não esperava isso da Alpine. Segundo, porque a cúpula da Alpine foi mandada embora do dia para a noite. Então, o clima não deve estar dos melhores e com isso, o Gasly conseguindo essa 3ª posição deixa tudo um pouco mais leve para o lado dos franceses. Carlos Sainz e Charles Leclerc completam o top 5 e eu ainda estou reticente em relação ao desempenho da Ferrari. Acho que a equipe poderia ter entregue mais e, na minha opinião, a Ferrari estacionou no desenvolvimento do seu carro e vai terminar essa primeira metade da temporada atrás de McLaren e Mercedes na disputa do melhor do resto, né? Já que a gente sabe que o Verstappen é a categoria própria da Fórmula 1. Temos também a dupla da Mercedes, né? Lando Norris na 6ª posição. Registro para o Lando Norris. Acho que o Lando Norris está pensando na prova de amanhã. Ele larga na pole amanhã, o Verstappen larga na 6ª posição. Então, se tem alguma chance para o Lando Norris fazer uma boa corrida e conseguir um bom resultado, quiçá a vitória,
é amanhã. Se bem que com aquelas retas longas lá em Spa, a gente sabe muito bem o que vai acontecer. Verstappen vai largar em sexto e na volta número 7 ele é o líder da corrida. E é isso. E aí ele vai vencer a corrida. Então o que resta para o Lando Norris é a segunda posição. A dupla da Mercedes, Hamilton e Russell, sétimo e oitavo. O Hamilton foi punido por conta de um dos lances mais importantes da corrida, que foi o encontro dele com o Sérgio Pérez, que resultou na saída do Pérez da prova. Foi feita a análise dos comissários e o Hamilton foi considerado o culpado pela colisão que resultou na retirada do mexicano. O Pérez, que até que estava razoavelmente bem na corrida enquanto ainda estava na prova, mas aí veio o Sr. Lewis Hamilton e danificou provavelmente o assoalho do carro do Sérgio Pérez. Mas enquanto o Hamilton ainda estava correndo, ele até que estava apresentando um bom desempenho. A Mercedes apresenta um bom desempenho de corrida. O George Russell fez uma corrida de recuperação. O Hamilton, se pressionasse um pouco mais, talvez pudesse ultrapassar o Gasly. Eu entendi, talvez, que o Hamilton tivesse desistido de uma terceira posição porque já soubesse da punição, mas vejo bons sinais para a Mercedes na corrida. Ainda não está bem no treino, mas na corrida mostra bons resultados. Olha só, a boa impressão da Alpine confirmada com essa nona posição do Esteban Ocon. De novo, para uma equipe que teve a sua cúpula retirada, expulsa, demitida de uma hora para outra, esses resultados dão um alívio no clima pesado lá entre os franceses. E o Daniel Ricciardo completou o top 10. Ricciardo, que até tinha a possibilidade de marcar um ponto, e para quem não sabe, e eu acho que quem caiu nesse vídeo sabe, mas sempre temos uma audiência rotativa e sempre tem aquelas pessoas que nunca viram Fórmula 1 e estão caindo de paraquedas. A corrida sprint, a pontuação conta para o campeonato. A posição, primeiro, segundo, terceiro, não contam para as estatísticas, mas a pontuação distribuída conta para o campeonato. E o Daniel Ricciardo teve a chance de marcar o seu pontinho para já pontuar mais do que o Nick De Vries, antes mesmo de completar o mesmo número de provas que o De Vries completou. E apenas para ter um comparativo entre o desempenho do Ricciardo com o desempenho do próprio De Vries e do Yuki Tsunoda, o Yuki Tsunoda foi o último daqueles que terminaram a corrida e o Daniel Ricciardo foi o 10º. Já dá para ver que a diferença entre o Ricciardo com o Tsunoda é grande, existe uma diferença técnica entre os dois que é considerável, porque obviamente o Ricciardo tem uma experiência de vários anos na Fórmula 1 e 8 vitórias conquistadas na categoria, mas também a diferença do Ricciardo para o De Vries nem poderia ser diferente. Daniel Ricciardo é muito mais piloto do que esses dois que eu acabei de mencionar, e ficaria feio para o Ricciardo se ele não conseguisse bons resultados. Olha, foi uma corrida sprint interessante, tá? Mas foi interessante por conta das variáveis de chuva, variáveis de pneus, as condições climáticas. Spa tá bem louca, né? Porque chove uma hora, para, abre sol, depois fica nublado de novo, chove, para, enfim, tudo ao mesmo tempo agora. Spa tá parecendo São Paulo, basicamente. Então, a corrida foi interessante por conta dessas variáveis. Teremos essas variáveis amanhã na corrida principal? Provavelmente não, porque a previsão do tempo é sol para o horário da corrida. Mas podemos ter um pouco de animação pelo simples fato do Sr. Max Verstappen, o inimigo do entretenimento, largar na 6ª posição. E tenho bons presságios, boas vibrações com essa McLaren que está correndo muito há 3 provas, desde a Inglaterra, que a McLaren está apresentando uma ótima performance e já repetiu essa boa performance na Hungria, agora na Bélgica a mesma coisa. Então, fiquemos de olho na equipe que mais evoluiu nessa primeira metade da temporada. E amanhã à noite teremos o vídeo sobre o GP da Bélgica de Fórmula 1. Olha como eu estou sendo bacana. Estou entregando um vídeo da corrida sprint de graça no sábado à noite para vocês.